Você conhece o Daniel de Barros? Daniel de Barros é um psiquiatra, se eu não me engano é um dos consultores do programa Bem-Estar da Globo. E eu já vi ele aqui e ali em vários veículos, TV, jornal, revista, enfim, falando especificamente sobre o burnout. Ele não é especialista em burnout, mas como psiquiatra ele é especialista em assuntos como o burnout. E eu sempre simpatizei muito com a forma como ele fala sobre o assunto. Em primeiro lugar, porque ele é uma pessoa que se expressa muito bem. Então, ele é muito direto, muito claro. Ele consegue colocar muitas informações relevantes numa fala bem concisa. Então, o discurso dele é muito rico. Dá gosto de ver. Fora que eu acho ele muito sensato. Então, a forma como ele enxerga o problema, no meu ponto de vista, vai de acordo com tudo que eu estou vendo e passando nessa minha experiência de burnout. Ou seja, ele fala o que os melhores profissionais falam, e os melhores profissionais conseguem entender como é para a pessoa que está com burnout, todo esse processo e tal. Agora, no final de fevereiro, ele postou um texto no blog dele lá do Estadão, em que ele fala como ele acha perigoso tanto a pessoa que tem burnout e que não recebe o diagnóstico, quanto a pessoa que não teve o burnout e ainda assim recebe um diagnóstico de burnout. E a partir daí, o que me chamou a atenção foi que a opinião das pessoas com quem eu tô em constante contato para falar sobre o assunto se dividiu. Então, assim, quem são essas pessoas? Nós estamos falando aqui de pessoas que a gente vai descobrindo ao longo desse processo da gente, à medida em que vai entendendo que passou por um burnout, né? Vai querendo se informar cada vez mais, e aí você sai pesquisando, perguntando, e nesse caminho vão aparecendo pessoas que não só tiveram a mesma experiência que você, como profissionais que tratam pessoas que tiveram a mesma experiência que você. Então é uma troca muito rica, porque você tá ali falando com pessoas que te entendem. Então você passou quanto tempo ouvindo passou não, ainda passa, né? Quanto tempo ouvindo das pessoas que o que você tem é frescura, que você tá dramatizando, que você tá exagerando, que não é bem assim, e aí de repente você vai encontrando profissionais e pessoas que entendem o que você tá falando, que sabem o que a gente passa, enfim, entendem completamente. E aí o que me chamou a atenção foi quando eu comecei a ver que a opinião dessas pessoas se dividiu a respeito desse texto do Daniel de Barros. Então, enquanto algumas pessoas concordou com ele, outras discordaram, mas de uma maneira dramática, do tipo assim, minha opinião é o oposto disso que ele escreveu. E aí eu fiquei pensando, se nós estamos falando de pessoas que entendem um problema de uma mesma forma, por que que o texto dele causou opiniões tão contraditórias? Aí eu fiquei pensando e achei o seguinte, eu acho que as pessoas que passam pelo burnout são tão desautorizadas por todo mundo, a gente já falou bastante disso aqui, né? Tanto os profissionais da área da saúde, quanto das pessoas que estão à volta desse paciente, família, colegas, amigos, conhecidos, gente que se mete, enfim. A gente é completamente desautorizado. A gente fica ouvindo das pessoas que a gente que não tá dando conta, que isso é frescura, que a gente tá dramatizando, que a gente não quer trabalhar, que na verdade você tem algum problema que não é o que você tem. Enfim, você fica ouvindo isso o tempo inteiro. É num nível que chega uma hora que a pessoa começa a achar que os outros têm razão. Porque imagina que você ouve de todo mundo que você conhece e que você está acostumado a confiar, respeitar, a conviver. As pessoas olham para você e falam assim, isso aí é frescura sua, tá exagerando. Você começa a achar que realmente é coisa da sua cabeça. Você vê o nível que a gente é desautorizado. Então eu acho que a gente entra num modo de defesa em que qualquer opinião que a gente ouça a respeito do burnout, que não seja alguma coisa que não pareça pra gente uma pessoa 100% concordando, a gente vai ter esse primeiro impacto e vai entrar no modo defensivo. E aí a gente vai falar assim, não é nada disso, isso é foda, puta merda, olha o cara falando porcaria, a gente aqui lutando todo dia para que as pessoas entendam o que a gente tem, profissionais lutando todo dia para que as pessoas entendam aonde elas podem chegar se não cuidarem do estresse, a gente fazendo um trabalho de formiguinha aqui, tanto para ser compreendido quanto para prevenir as pessoas, e aí vem uma pessoa e fala que, tem gente que não tem burnout e recebe o diagnóstico. O que a gente entende nesse primeiro momento, porque aí você fica uma coisa muito passional, você entra na defensiva e o que você entende mais uma pessoa falando que as pessoas não têm burnout. Mais uma pessoa falando que o que eu tenho não é burnout.
Então eu achei, posso estar errada, tá? Porque eu tô falando aqui a minha opinião. Eu achei que as pessoas que não concordaram podem ter passado por esse processo de ter esse impacto de um cara relevante na mídia falando que tem muita gente que recebe o diagnóstico de burnout, mas não tem burnout. Aí o modo defensivo entra em ação e a gente fala, meu Deus, ele tá indo contra o meu trabalho, tá indo contra a minha luta, tá indo contra as coisas que eu tô aqui ralando todo dia para fazer todo mundo entender. Mas se você ler com cuidado o texto, se você deixar passar esse primeiro impacto que a gente pode entrar um pouco nesse modo defensivo, eu acho que aí você chega no que as outras pessoas acharam. Engraçado, eu li o texto e quando acabou o texto, eu procurei esse homem no Facebook e mandei uma mensagem falando, olha, gosto muito da forma como você fala, concordo muito com o seu texto. Mandei de metida, mas fiquei senti uma necessidade de falar pra ele, olha, obrigada, eu achei muito bacana o que você escreveu. E à medida em que eu fui recebendo esses inputs de pessoas que acharam o contrário, eu fiquei meio... E aí, por isso que eu fiquei pensando em tudo isso. E eu acho que na hora que a gente desliga o modo defensivo, a gente entende o que ele tá falando. E eu achei que talvez eu tenha entendido tão rápido o que ele tá falando, porque tá me chamando a atenção a quantidade de pessoas que me procura para falar que teve burnout. E isso é fruto de um autodiagnóstico. E em 99% dos casos a pessoa não tem um burnout. Começou a me chamar a atenção o fato das pessoas que falavam, eu também tô com burnout e tal, a maioria delas não ter tido nenhum tipo de treco, nenhum tipo de colapso, pessoas que continuam trabalhando todos os dias, que estão dando conta fisicamente, mas que emocionalmente estão sofrendo. E é claro que num primeiro momento, sou humana, né, gente? Eu sou uma pessoa normal, carne e osso, e também tô aqui na defensiva porque eu tô há 2 anos ouvindo as pessoas falando que o que eu tenho não é nada disso e tal. Então no primeiro momento eu ficava até meio brava, falava, poxa vida, a pessoa não tem tudo o que eu tenho, ela não tá passando por tudo que eu tô passando e acha que é a mesma coisa e tal. E depois eu fui entendendo que é o seguinte, eu não tenho como medir o sofrimento de outra pessoa. Talvez ela esteja sofrendo exatamente o mesmo que eu por uma outra questão, sei lá. E aí parei de julgar e comecei a tentar ajudar. O que eu vejo são pessoas com um nível de ansiedade muito grande, muitas vezes também deprimidas, é o que me parece, né? Eu não sou profissional para poder diagnosticar, mas assim, a gente identifica muitas coisas que não só a gente passou, mas que a gente sempre acompanhou nas pessoas em volta da gente e tal. Me parecem pessoas que estão com uma ansiedade muito alta ou depressão, o que faz com que elas percam completamente a motivação de trabalhar. Trabalhar passa a ser um grande sofrimento. A pessoa está insatisfeita, às vezes não só com o emprego, mas com a carreira dela como um todo, está com uma estafa, e a depressão faz com que a gente perca a visão do propósito da coisa, e aí fica desmotivado. E essa sensação de esgotamento, porque a pessoa está gastando uma energia ali, tentando entender um problema, faz com que ela se diagnostique com a primeira coisa que ela identifique. Por que que isso é perigoso, na minha opinião, pelo que eu tô vendo? Porque você precisa ter a ajuda correta para ajudar você em cada caso. A ajuda que uma pessoa que está com muita ansiedade deve ter é diferente da ajuda que uma pessoa que teve burnout tem que ter. São coisas diferentes, que requerem ajudas diferentes, de pessoas diferentes, de tipos de profissionais diferentes, de medicações diferentes, de tratamentos diferentes. Para mim é isso que ele quis dizer no texto dele. Simplesmente o seguinte, tão ruim quanto como foi para mim, você passar meses e meses passando mal, sendo desautorizado e ouvindo que você não tem nada, da mesma forma é ruim quando você tem um diagnóstico que você fez ou que teve um profissional que fez de uma coisa que você não tem, porque isso vai fazer com que você tenha ajuda errada ou incompleta. Isso vai fazer com que você sofra mais, porque você não está sendo tratado do que você tem. Vai ser difícil para você entender, vai ser difícil para você se tratar, vai ser difícil para superar. É impossível? Não, mas você vai sofrer mais do que precisa.
Se você ler com cuidado, e eu vou deixar o link aqui do texto no descritivo, você vê que o que ele está falando em nenhum momento é sobre o burnout não existir, ou ser um exagero das pessoas, ou ser um drama que as pessoas fazem. Ele está falando simplesmente de diagnóstico, porque o diagnóstico é que determina o tratamento que a gente vai ter. Então eu acho que é uma mensagem muito clara, mas que pode ser mal compreendida porque a gente passionalmente entra num estado de defesa por conta do tanto que a gente é desautorizado durante o processo de recuperação de um burnout. Acho que é isso. Quando a gente está se recuperando de um burnout, a gente vê claramente à nossa volta 3 grupos de pessoas. Você tem no grupo 1 as pessoas que